responder aí o Milton Neves que falou que, não sei, né? Não sei se é meu respeito, vem o Sormani que também vem falando umas coisas aí que eventualmente podem ser indiretas a meu respeito, outras pessoas. Mas é que tá, veja bem, eu estava pensando, eu também concordo que existe a possibilidade de acabar a minha herança caso eu a receba. Eu também acho que pode. Então, eventualmente, se acabar o dinheiro da herança, eu vou receber um valor injusto? Não. Então, eu preciso trabalhar para garantir caso o valor da herança cabe. Então, discordo de Drex Tricolor, por exemplo, que diz, tá faltando dinheiro. Não, mas pode faltar. Então, não concordo. Então, acho que superando o argumento de Milton Neves, aí, dizendo, não, vai ser vice de novo, né? Poxa, até agora todos os meus argumentos são melhores, né? E se, veja bem, se o objetivo dos meus pais é buscar um valor para garantir caso acabe o dinheiro da herança, eu também acho que eu deveria buscar um valor para garantir caso acabe o dinheiro da herança, uma vez que o valor que eles eventualmente buscaram, na minha visão, é injusto. Então, eu não concordo. Não vejo como, se eu estou representando o Flamengo, como ser vice novamente, né? Embora haja uma grande possibilidade do Flamengo ser vice no Mundial, né? Espero que não por motivos ocultos, mas apenas por motivos dentro de campo e extra-campo que se refiram, que sejam motivos esportivos, né? E não motivos embasados nos interesses malignos e nefastos decorrentes de pessoas maldosas. Então, outro argumento que eu vi aí Então, vou falar aí sobre a questão, eu vi o Denilson foi homenageado, então não sei se de alguma forma a meu respeito, porque eu falei sobre a questão sexual de que há argumentos contra mim de que o não negão está de alguma forma entrando em mim, no sentido de que eu representaria talvez uma mulher espiritual. Não, mas algum negão daí... Então, não sei se for a meu respeito, no sentido de que a esposa elogiou Denilson Show. Não sei se ela fez isso no programa, mas de acordo com a thumb do vídeo, né? E fez um comentário. Então é aquela coisa, eu digo que essas pessoas, na verdade qualquer negão que tenha de alguma forma tentado argumentar na minha vida, eu afirmo, né, afirmá-lo-ei, o Denilson na verdade nem é tão escuro assim, né? Mas qualquer pessoa ou outra, né, que, por coincidência, estou com a caneta de cor preta, por coincidência, e qualquer pessoa que seja de cor ou não, qualquer pessoa branca, inclusive, que de alguma forma represente algum tipo de argumentação maldosa na minha vida, na verdade essas pessoas são verdadeiros estupradores espirituais. Então quaisquer pessoas que possam, vamos dizer assim, aproveitar a vida, né, supostamente de maneira agradável, vamos dizer assim, pessoa que aproveita a vida, em vários sentidos, né? Mas quando vai nessa questão argumentativa, quando abre a boca para falar no sentido da argumentação, quando abre a boca para falar no sentido, não só no sentido argumentativo, mas no sentido de debate, quando eventualmente abre a boca para discutir ou para debater, acabam se tornando verdadeiros estupradores espirituais. Então, né? Espero as pessoas não... Então, espero o Denilson não seja... né? Espero o Denilson ou outras pessoas não sejam aí estupradores espirituais, embora pareçam ser terríveis estupradores espirituais. Mas eu posso estar errado. Um outro argumento que eu vi é um pessoal da internet aí dizendo que não, porque o cérebro bateu no coração. Não, peraí. Isso me leva também ao argumento que eu vi na cultura de um sujeito que estava, um dos paisagistas, acho que imaginaram ali, sei lá, arquitetos, engenheiros que imaginaram a questão do Parque Tanguá, né, e daí fizeram uma cachoeira, e daí pegou e falou assim, veja, e mesmo eu sugiro a questão de fonte de vida, né, e ele pega e diz assim, não, mas essa cachoeira, eventualmente, na pedreira que tem lá, o parque aqui em Curitiba, né, a pedreira que tem lá, daí tem uma cachoeira que foi, acho que, feita pela mão do homem, a princípio, eu acho, não tenho certeza, diz ele, né. Depois eles falam, não, mas isso aqui foi desejado, isso aqui foi aberto pela mão do homem. Aí tá, se o objetivo é falar da minha pessoa,
Não, mas aí que tá. As fontes de vida, né, em relação à questão da cachoeira, não é uma questão de ser desejado. Se for algo injusto para você impedir fonte de vida abrindo a cachoeira da pessoa no sentido de gerar raiva, né, no sentido de falar um argumento e daí vem uma enxurrada de situações que a pessoa eventualmente tem raiva, isso não é questão que seja desejada pelo homem. É questão que se você eventualmente se dá o direito de abrir isso de uma maneira errada para machucar a pessoa, é dolo, e é pecado, e é soberba. Então tem essas questões. Agora, se o objetivo é sobre a questão de abrir fonte de vida, não, mas a própria pessoa pode fazer isso e Deus eventualmente permiti-lo lá. É a questão da permissão de Deus em relação à criação ou abertura da fonte de vida, em relação ao bom, no sentido da pessoa fluir fonte de vida. Então não importa as pessoas querem, não importa se as pessoas querem, importa se Deus acha isso útil. Importa se Deus acha isso bom, importa se a pessoa também quer ser utilizada como instrumento. E não, como diz o sujeito, nós abrimos aqui, isso foi desejado pelos homens. Não, várias outras coisas que outras pessoas também podem aproveitar de outras cachoeiras da vida. Né? Então é errado esse sujeito da TV Cultura. Ele abriu essa fonte de vida, porque as pessoas desejaram. Não, então, isso tem dois sentidos. Se no sentido bíblico, que a palavra fala, aquela pessoa que faz um comentário e abre a cachoeira do outro, no sentido de fazer um comentário, traz à tona de volta tudo aquilo que a pessoa tem raiva e vai ficar fazendo a pessoa lembrar disso. Não, isso é errado. Então, se isso eventualmente é sugerido por esse sujeito, isso é algo totalmente perigoso, no primeiro momento. Se eventualmente ele está falando na questão de abrir fonte de vida, porque uma pessoa não tem fonte de vida, mas as pessoas desejam que seja de alguma forma aberta a fonte de vida, não, mas a pessoa pode fazer isso sozinha, ela não precisa que as outras desejem por ela. Né? É só ela e Deus e acabou. Né? Não, nós vamos aqui abrir a fonte de vida, não cabe a vocês decidir isso. Em relação a abrir, lembrar dos motivos de raiva da pessoa, também não cabe a você decidir isso. Não, mas as pessoas querem, mas talvez a vítima em si não queira. Né? Talvez a vítima não queira, ou queira do jeito certo, com tranquilidade. Não depende das pessoas, não depende dos trancos e barrancos de profissionais, de engenheiros inconsequentes. Nesse caso, não necessariamente engenheiros, mas engenheiros sociais. Né? Essa engenharia social terrível, absolutamente nociva e impedidora de fonte de vida. Né? Não, mas cabe a nós abrir, não. Pro bem ou pro mal, não cabe as pessoas abrir fonte de vida. Nesse sentido. Só se for para o bem do jeito que eu falei, e aí tem a permissão de Deus. Porque do coração procedem as fontes da vida, o que vai me levar ao próximo comentário. E também, justamente, são coisas muito próximas. Eu tenho minha fonte de vida que me gera alegria, mas se eventualmente alguém abrir essa fonte de vida da maneira errada, vai jorrar a cachoeira desaguando os motivos de raiva. Então isso pode ser feito, mas tem que ser feito de uma maneira correta, de uma maneira coerente, de uma maneira mansa, como venho dizendo. Não é o que esses caras fazem, de maneira absolutamente nociva e absolutamente impedidora de fonte de vida. Então os temas são correlatos. Né? Mas se eu quiser realmente criar para mim a fonte de vida, com a permissão de Deus, não há problema nenhum, nem poderia ser criticado por isso. E as pessoas não devem abrir essas cachoeiras espirituais da maneira errada. Eu posso ter fonte de vida, tenho que proteger meu coração, a cachoeira pode ser aberta da maneira certa. Então, para compactar o tema, é desse jeito. Outra coisa que foi não porque o cérebro derrotou o coração. Olha, eu não represento exatamente o coração, né? Porque eu respeito a possibilidade de conhecimento ajudar. Eu mesmo trago conhecimento aqui, então não quero usar o conhecimento para machucar o coração de pessoas, embora eu tenha que falar a verdade. Mas também não quero usar o coração, fé, amor, para o mesmo objetivo de atacar as pessoas mais cerebrais, mas no meu caso não pode ter acontecido isso. O cérebro derrotou o coração. Se isso é indireto ao meu respeito, não está fazendo muito sentido, porque eu também acho o conhecimento importante, usaria coracionalmente, talvez por isso eu representaria o coração, usaria coracionalmente o conhecimento para ajudar as pessoas. Então, como é que o conhecimento me bate? Pelo conhecimento, quando eu também defendo o conhecimento. Usado do jeito certo. Então, eu não sou contra o conhecimento. Então, sou contra
a busca exagerada por ele. Precisam, infelizmente, do conhecimento para a proteção. Né? Eles falam da fonte divina, não, nós abrimos aqui, não, mas tá, vamos abrir a cachoeira para gerar raiva na pessoa? Não, está errado. Não, mas é os motivos traumas que ela tem na vida, tudo pode ser trabalhado da melhor maneira. E algumas coisas nem precisam ser trabalhadas por vocês. Vocês estão querendo se substituir a Deus. No que se refere à cura espiritual das pessoas, vocês não têm autorização para fazer isso. Você tem que fazer isso de maneira mansa. E isso, para mim, sim, é soberba. Sempre foi. Vocês estão se substituindo, vocês são loucos. Vocês são loucos. Isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Então, primeiro momento, agora em relação à fonte de vida. Assim, nós não queremos que... porque o comentário dele seria isso. Não, nós abrimos a cachoeira aqui porque nós queremos abrir. Por exemplo, uma pessoa então não poderia abrir sem a permissão desse caso? Claro que pode. É claro que pode. Eu fiz. Então, descaracterizando aí esse pessoal. Valeu e Deus abençoe.